refutaram novamente a teoria da evolução. Esse seria o maior sonho de qualquer negacionista. Senta, respira, que a mente vai expandir. Oi gente, estou de volta e dessa vez eu trago pra vocês a maior burrice que eu já pude ler em toda a minha carreira. E dessa vez o responsável pela palhaçada dentro do circo da pseudociência é o Mostrando a Verdade, que na verdade deveria mudar o nome do perfil para Mostrando Pseudagem. Então sem mais delongas, vamos refutar essa pataquada e matar alguns de nossos neurônios. Começaremos pelos fósseis com tecidos moles, DNA e vasos sanguíneos. Esse argumento ele é tão velho, requentado e muito mal compreendido. O que foi encontrado em alguns fósseis não é um tecido fresco, nem DNA intacto de dinossauro como se alguém tivesse acabado de fazer um exame de sangue num T-Rex. O que existe são estruturas mineralizadas, restos altamente degradados e produtos químicos estabilizados por ferro e outros processos de fossilização excepcionais. Proteínas fragmentadas podem sim persistir por longos períodos em condições muito específicas. Isso não invalida a escala de milhões de anos, invalida apenas a fantasia de que fossilização é um processo simples. Ciência não funciona no todo mundo sabe que não preserva. Funciona como a química, a geologia e a espectrometria, coisas que claramente passaram longe desse texto. Agora, o argumento do carbono 14. Isso aqui é um clássico da ignorância confiante. Carbono 14 não é usado para datar fósseis de dinossauros. Nunca foi e nunca funcionou e nunca vai funcionar. O carbono 14 tem meia-vida de cerca de 5.730 anos, o que significa que qualquer traço detectável em fósseis antigos é contaminação moderna, infiltração ambiental ou qualquer erro metodológico. Dinossauros são datados por métodos radiométricos como urânio-chumbo, potássio-argônio, que são aplicados às rochas ao redor do fóssil. Se alguém usa carbono 14 para refutar dinossauro, essa pessoa já começou errada no parágrafo 1. Agora vamos ao delírio de que não existem fósseis de ancestrais. Isso aqui é simplesmente falso. O que não existem são fósseis que o criacionista imagina. Metade macaco e metade humano andando torto, segurando uma plaquinha escrita "Eu sou seu ancestral". Evolução não funciona dessa forma. O que existe é uma sucessão de espécies com características intermediárias, mosaicos anatômicos perfeitamente coerentes com descendência comum. Dizer que eram só macacos ou só humanos é ignorar completamente a anatomia comparada, morfometria craniana, dentição, pelve, forame, magno e proporções corporais. Não é uma ciência sendo desmentida, é gente que não entende o que tá lendo. Agora a ideia ridícula das pinturas rupestres com dinossauros são outro circo. Nenhuma dessas imagens resiste à análise arqueológica séria. São interpretações modernas, pareidolia ou até falsificação. Ser humano antigo desenhava o que conhecia, animais atuais, caçadas, símbolos. Não existia um único sítio arqueológico validado mostrando humanos convivendo com dinossauros. Zero. Nenhum. Isso não é teoria sendo derrubada. É só uma vontade idiota de acreditar. Agora a gente vai falar do flagelo bacteriano, que é a joia da coroa desses pseudocientistas. A tal complexidade irredutível. Esse argumento ele cai no momento em que você abre um livro de biologia molecular. O flagelo compartilha componentes com sistemas mais simples, como o sistema de secreção tipo 3. Ou seja, partes do flagelo têm funções independentes em outros contextos. Evolução não exige que algo funcione exatamente como hoje desde o início. Exige funções graduais diferentes, sendo cooptadas ao longo do tempo. Dizer se tirar uma peça não funciona é irrelevante. Se eu tirar o volante de um carro moderno, ele não sai andando. Isso não significa que o carro surgiu pronto do nada. Citar o Marcus Erbelen aqui não ajuda nada, inclusive piora a situação. Ele não derrubou nada, só virou referência de palestra para quem não lê artigo revisado por pares, inclusive os próprios artigos dele que refutam o que ele fala. Agora, o besouro bombardeiro, o favorito de quem acha que a evolução é um truque de mágica, ele não derruba a evolução. A química desse besouro ele é bem compreendida, com compartimentalização progressiva, válvulas, enzimas e controle térmico. Não existe primeira explosão que faria o besouro explodir. Existem estágios funcionais menos eficientes, perfeitamente viáveis, observados em espécies relacionadas. Evolução não começa no modo chefão final. Começa torta, ineficiente e vai sendo refinada. Isso não desafia lei nenhuma da evolução. Só desafia a imaginação de quem nunca estudou fisiologia de insetos. Já sobre o pássaro, o pica-pau que refuta a evolução, mas ninguém explica, é só um argumento vazio. Aí o cara coloca, confia em mim, é complexo demais pra explicar. Isso aí não é ciência, meu amigo, é marketing, tá? Olha isso daqui. O ovo que refuta a evolução é quase poético. A casca porosa existe em diferentes graus em répteis, aves e monotremados. O sistema de trocas gasosas e excreção é um resultado direto de seleção natural em ambientes terrestres. Nada disso surge no momento exato mágico. Surge por modificações graduais em estruturas já existentes. O pintinho não morre porque a evolução literalmente matou bilhões de embriões antes até esse sistema funcionar bem. Seleção
seleção natural não é gentil. Agora, o delírio genético, um peixe saindo da água seria híbrido. Não seria. Evolução não funciona por hibridização aleatória entre espécies distantes. Funciona por modificações graduais dentro de populações, ao longo de milhares de gerações. Peixes pulmonados como Tiktaalik, Ancatostega, Ichthyostega existem exatamente para esfregar isso na cara de quem diz que não há transição. O pior argumento que o negacionista pode dizer: não existe prova observável da evolução. Existe sim, em tempo real, resistência bacteriana, mudanças fenotípicas mensuráveis, especiação documentada, evolução experimental em laboratório. Ah, mas bactérias continuam sendo bactérias. É tipo dizer que humanos continuam sendo primatas. Logo, eles não evoluíram. Ah, e o selacanto não mudou. Esse é um outro erro. Ele mudou sim, só manteve uma morfologia geral porque estabilização evolutiva existe. Evolução não é sinônimo de mudança constante e visível. Dente do siso não é descartado porque o corpo detecta a imperfeição. Isso aí é teologia barata, tá? É pressão seletiva associada a dieta, crescimento mandibular e variabilidade genética. O corpo não pensa, genes não planejam. Sobre primatas e o choro de que não dá pra confirmar porque faltam fósseis, ciência trabalha com inferência baseada em múltiplas linhas de evidência, não com certeza absoluta. Genética, relógio molecular e fósseis convergem, tá? A falta de um fóssil específico não invalida o modelo inteiro. Se invalidasse, teríamos que jogar fora metade da física. Olha aqui, 2 selacantos diferentes. Não houve mudança? Tem certeza? O caso dos sacórritos é um ótimo exemplo de ciência funcionando. Hipótese proposta, testada, revisada e corrigida. Diferente de pseudagem, que nunca se corrige. Foramen magno, postura bípede, coluna vertebral. Tudo isso é anatomia comparada básica. A posição do foramen magno não prova nada isoladamente, mas quando combinada com dentição, pelve, fêmur e crânio, constrói um quadro coerente de transição evolutiva. Fingir que só são macacos é ignorar todo o conjunto. Australopithecus, Homo habilis, rudolfenses, floresienses não são fósseis de macacos aleatórios, são espécies distintas com características mistas, algumas extintas, outras ramificadas. A evolução não é uma escadinha linear bonita, é uma árvore cheia de galhos mortos. Isso incomoda quem precisa de uma narrativa simples. Esse monte de texto negacionista não destrói a teoria da evolução, ela só prova a sua falta de compreensão sobre a mesma. Esse texto destrói a própria credibilidade, mistura conceitos errados, datas mal compreendidas, argumentos emocionalmente carregados e zero entendimento de como ciência realmente funciona. Evolução não precisa ser defendida com fé, ela se sustenta sozinha há mais de 160 anos, integradas à genética, biologia molecular, paleontologia, embriologia e ecologia. Ovo, besouro ou flagelo não refutam a evolução. O que refuta esse tipo de argumento ridículo é abrir um livro. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.